Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael, mais um conteúdo do nosso canal Notícias do Fogão. Vamos reagir aqui ao Jogo Aberto, ao Band Esporte, ali repercutindo a Arthur Jorge, se sai ou se fica. Tem notícia sobre negociação com o Bitelo, que era do Grêmio, tá lá fora na Rússia agora, bom jogador, pode estar pintando no Fogão. Temos Tiquinho Soares, que não vai sair nem para Fluminense, nem para Santos. E temos aí a narrativa de desmanche, né? Ai, desmanche. Ai, o Texas não vai investir no Botafogo, porque tem que socorrer o Lyon. Meus amigos, só se ele fosse maluco. Ele acabou de descobrir que ele botando um time de 300 milhões de reais, que pra ele dá 60 milhões de euros, 60 milhões de dólares, 60 milhões de dólares, ele consegue pegar esse dinheiro e triplicar, quadruplicar de valor em menos de um ano. Ele vai ser burro de não fazer isso de novo? Vai fazer isso todo ano. Então vamos ver aqui essa repercussão e depois a gente volta. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícias do Fogão, área de membros, temos 4 planos de 3, de 5 reais, valores simbólicos, ajudam muito o canal a fazer o trabalho que a gente faz aqui todos os dias, com muito conteúdo para vocês. Dito isso, bora pro vídeo. Do Arthur Jorge, para começo de conversa, porque fez uma campanha acima da média. Poucos imaginariam no começo da temporada que ele venceria o Brasileirão e a Libertadores com um time cada vez mais competitivo, que passou por uma maratona física e mental no final, principalmente na Copa Intercontinental, e ele sai grande, por isso atrai uma proposta tão vantajosa, com tanto dinheiro do Qatar. Já aconteceu com o Abel Ferreira, a bola da vez é o Arthur Jorge. O Jorge Jesus também aconteceu da mesma forma, ele acabou saindo, ganhando Libertadores e Campeonato Brasileiro, acabou saindo também. Todo mundo fica esperando a volta dele para o Flamengo, mas acho que ele não vai voltar. Acho que ele vai ficar com a imagem que ele deixou com o Flamengo. Aí está acho que uma das virtudes, por exemplo, da gestão da Leila, e passa muito também pelo desejo do treinador, nesse caso o Abel, de conquistar e permanecer na temporada seguinte, né? Se desafiar para a temporada seguinte. Vamos esperar qual que vai ser o desejo do Arthur. Tem essa questão que você está falando da questão, que é a questão financeira, que pesa muito, e vamos saber se ele quer se desafiar, se ele quer manter na temporada que vem o mesmo ritmo. Por outro lado, será que o John Textor não falou para ele, fulano de tal tá indo embora, ciclano tá indo embora, fulano tá indo embora, remontar um outro time para fazer uma temporada da forma que foi, porque agora a régua tá alta pro Botafogo. Assim como foi com o Flamengo lá em 19, assim como foi com o Palmeiras mais recente, o ano que vem o time a ser batido é o Botafogo. Tem dois aspectos. O financeiro eu nem discuto, porque cada um sabe das suas necessidades e é uma proposta acima do normal. O que vem lá do mundo árabe geralmente é muito atrativo, então eu nem discuto e nem questiono. Agora, tanto você citou dois exemplos, o Abel Ferreira, principalmente, ele ficou por aqui, seguiu o caminho dele, o Flamengo não com o Jorge Jesus, mas o time, ambas as equipes continuaram ganhando, continuaram se renovando, trouxeram outros jogadores, venderam, aquele ciclo normal, aquilo que acontece no futebol. Então, para o Arthur, se ele ficar aqui no Botafogo, ele sabe que vai perder grandes atletas, mas também terá o desafio de novos jogadores, de outros que ele não conhece, que podem surpreender. Ninguém falava em Igor Jesus, por exemplo. Sim. O Luiz Henrique era mais famoso, mais conhecido. O Almada chegou aqui e virou, né, no futebol brasileiro. O Marlon Freitas foi uma recuperação do Arthur. Então, dá para você ter desafios mesmo perdendo atletas. Aí vai da vontade dele. Se ele quer ganhar dinheiro agora, fazer aquele famoso pé de meia, ou se ele quer continuar nesse dia a dia que é pesado, mas que pode ser satisfatório do futebol brasileiro. Ele deve ter levado... Eu acho que ele vai levar em consideração, principalmente a reta final da temporada, que foi extremamente puxada para o Botafogo. Falando em renovação de técnicos, o Fluminense acaba de... Voltando ao futebol nacional, o Arthur Jorge andou, desde que chegou, na verdade, quase desde quando foi para lá. E aí, vai ficar? Veja bem, não sei, futuro, a Deus pertence, ele nunca blá, blá, blá. fincou a Ele bandeira. nunca falou. Ele sempre deu toda a pinta que não ia ficar. Vamos ouvir uma declaração do Arthur Jorge aí. Ler, na verdade, não vamos ouvir não, vamos ler porque eu vou falar, vocês vão ouvir eu falando. Tenho tudo em aberto. As propostas que existem, principalmente do mundo árabe, são muito tentadoras do ponto de vista financeiro, mas surgiram ainda antes do Peñarol, da semifinal da Libertadores. São propostas que têm já há algum tempo e nunca me debrucei muito sobre elas, porque queria ganhar títulos e tinha um foco muito grande na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Temos de pensar e ver como vamos decidir o futuro. Arthur Jorge, em entrevista ao jornal português A Bola. Informação publicada hoje nas redes sociais do jornal O Dia do Rio, é que ele vai, sim senhor, e está negociando sem sequer falar com o Textor.
Então poderia estar ido aí pro mundo árabe. O Arthur Jorge, que como eu falei, desde quando foi perguntado, nunca falou fico. Sempre veja bem e tudo mais. E aí, Arnaldo? Eu acho que a gente tem que entender também a questão da administração do Botafogo, né? O Arthur Jorge foi contratado como o Almada e o Luiz Henrique. Lembrando sempre, o Textor foi ao Braga, tirou ele do meio do campeonato. Não sei qual foi o termo de acordo entre os dois, mas o que dá a entender da postura do Arthur Jorge, da declaração do Almada, das questões lá do Barbosa, é que o Botafogo, ninguém se surpreende no Botafogo com essa possibilidade de um desmanche da estrutura campeã de tudo nessa temporada, né? Lembrando também que o outro técnico da SAF, Textor, que fez bastante pelo Botafogo e saiu de uma hora para outra, foi o Luiz Castro, outro português, né, que parecia, não vai sair agora. No meio do campeonato, o time está na liderança. Saiu, né? Então, eu acho que esses exemplos eles vão mostrando como é o Botafogo. E você falou em relação aos jogadores, Tione, você acha tudo bem. Ah, não, tudo bem. Eu tenho um cara tão bom quanto o Almada, eu tenho grana e vou repor. Em relação ao treinador é um pouco mais complicado, né? Existem clubes e administrações que estão acostumados a trocar treinador. O Flamengo é uma, né? O Flamengo é uma delas, não é uma SAF, mas toca treinador toda hora. Na Europa, o Chelsea está no enésimo treinador. Nunca teve um treinador muito longevo. Mas o que vai dando a pinta é que o Botafogo, que a gente vai... Putz, como é que vai ser o Botafogo 2025? Como é que vai ser... Talvez o Botafogo passe por grandes transformações. Seja o forte atual no Brasil que passe por mais transformações para a próxima temporada, a partir da saída do treinador. Isso é líquido e certo. Viu, Arnaldo? Pode ter certeza que vai passar por transformações. Porque como é que você repõe a qualidade do Almada? Não é fácil. É difícil. Certo? Né? Sabemos que o Lyon precisa de grana. O Luiz Henrique é um jogador cobiçado de seleção brasileira. O Igor Jesus a mesma coisa. Então, claro que é muito cedo ainda para a gente falar, mas o Arthur Jorge deve sair. Vai recomeçar um trabalho, né? De novo, com muitas mudanças, contratações de jogadores. E aí a minha maior dúvida é se o dono vai manter esse nível de investimento, cara. Vamos colocar então os números do Arthur Jorge na tela aí. 55 partidas com 31 vitórias, 15 empates, 9 derrotas e 2 títulos conquistados. Ele chegou ali no começo, mais pra frente até um pouquinho do ano. Espetacular. Exatamente. Não é? E o Alfonso aqui, ele manda uma mensagem muito boa, Vessar. Ele fala, o Botafogo não prioriza nomes eternos. É evidente que a filosofia é de reposição. Ano passado saíram 10 caras e o time foi refeito. Exatamente. Sim. Né? O que a gente tem notado, né, desde o começo, essa é a minha dúvida, que existe uma reformulação constante do Botafogo desde que o Textor assumiu, existe. Porém, desde o início, o time foi melhorando. Agora ele chegou num nível, melhor time do Brasil. Se o nível de investimento, ainda mais pela dificuldade que ele está tendo de manter esse time, porque parece que é tudo, né? Você acha que está tudo maravilha? Não. Sabe quantos prêmios vai ter que pagar? Você acha que está tudo bonitão? 13º, tal, tá tudo... Não, eu já elenquei aqui quantos estão saindo já. Tem que repor elenco a também. gente entende e a gente só coloca essas coisas normalmente no clube que não tem dono. Clube que tem dono também atrasa. Então, quem tem dono também não paga de vez em quando. Não. E essas são dificuldades, porque o Botafogo não tem um nível de arrecadação proporcional ao time que ele tem. Então o Botafogo está sempre no vermelho, certo? Sempre no vermelho. Ah, ganhou tudo, as premiações, beleza. E para pagar as premiações para o time todo e manter essa folha de pagamento? A minha impressão é que, como vai substituir o Almada ou como vai substituir o Arthur Jorge? Eu não imagino que o Botafogo seja mais forte em 2025 do que ele foi em 2024, em termos de investimento. Acho que o Botafogo foi... Porque senão o Botafogo estaria esportivamente jogando o tal do Super Mundial depois de ter tomado uma piaba do Pachuca,
Não, ninguém sai. Pelo contrário, tá todo mundo saindo. E tá todo mundo saindo porque tem alguma coisa, certo? Ou tem melhor proposta, ou tem não sei o que lá. Né? Então, esse sinal do final do ano. A entrevista pós-jogo do Pachuca, de todos os integrantes, as entrevistas, fora o avião, que era pequeno, me chamaram muita atenção. Clima de despedida, o pessoal se abraçando no vestiário. Fala, velho. Só que tá muito acima do que eu imaginava. Perdeu o treinador? O Arnaldo falou muito bem, né? Os europeus ficam pouco. O que está acontecendo com o Abel é fora da curva do que é o normal. O Jorge Jesus pirulitou, Vitor Pereira foi embora, enfim. Isso é o mais o normal. Só que, sei lá, eu tô perdendo Eduardo, Tiquinho, Barbosa. Eu não tô falando dos feras, eu tô falando do elenco. Do elenco. O que tá acontecendo? Acho que o torcedor do Botafogo deve estar se perguntando, gente, peraí, não era bom jogar aí? Vocês não estavam gostando? O que tá acontecendo aí? A cadeira tava com espinho agora aí, ninguém tá conseguindo mais. Então você fica meio sem perspectiva, assim, é um tanto quanto assustador o que tá acontecendo. Porque uma coisa sei lá, vou pegar exemplo, o Corinthians final de 23, trocou presidente, um monte de cara cansado, veterano, cara, é a hora da loucura, vamos reformular mesmo. O Botafogo não precisaria disso, você consegue manter uma ótima base, mesmo que você possa perder um ou outro. Mas não me parece, me parece um negócio de avalanche. Tá estranho o negócio. Tá mais do que se esperava, tá mais do que se imaginava. Né? Sem dúvida. Quando o time é campeão, claro, um ou outro jogador se destaca e o cara vai embora. Sempre acontece isso, né? Uhum. Agora, essa baciada realmente é estranho. Talvez, não sei o que vocês acham, que seja um modelo que a gente não está acostumado que vai ser assim. É isso. E os times vão ser assim. Porque não tem nem desgaste. O Rony tá indo embora. Tá claro o desgaste com a arquibancada. Então, quem do Botafogo está desgastado depois desses 2 títulos? Que eu saiba, ninguém. Tem, gente. O Tietê tá, o Eduardo então, mas tá. o Tietê não era nesse titular. Mas é isso, mas um time não se... Você não monta um elenco campeão só com time, cara. Não, mas o que o professor está falando, não me parece que é por causa de desgaste que o Alexander Barbosa vai embora, ou que o Almada vai embora, ou o Luiz Henrique, ou mesmo o Arthur Jorge. E é muito interessante porque muitos jogadores não tiveram contrato renovado, termina em dezembro, vão sair livres. Isso. O Romero, por exemplo. Esse aí podia ir também. Mas, por exemplo, vocês acham que o Tiquinho... Eu não sei se o Tiquinho está nessa lista de contrato terminando, mas... O Eduardo está. É. Você não acha que o Eduardo, se tivesse tido renovado o contrato dele até o final do ano que vem, não valeria como uma boa moeda de troca no país? Sim. Para um outro jogador? Ele não é um jogador descartável, assim, a ponto de terminar o contrato e liberar o cara. É um bom jogador, não é o filé, né? Mas é um bom jogador, gente. Então, o time ficou caro demais, cara. Isso tá estranho, cara. O time ficou caro demais. Agora, eu tô, assim, também tô... É aí que tá, né? Porque o Textor também, ele não vai... Ele é o tipo do Cartola que ele só dá entrevista com bravata. Ele não vai... explica a operação aí. Quanto custa? Quanto de prejuízo você teve esse ano? Você vai investir a mesma coisa no ano que vem? Qual que é a sua ideia? Vai ter o Botafogo vai ser mais forte que 2024? Eu acho que... sim, é um modelo novo que a gente está conhecendo. E, de novo, quando o clube tem um dono, ele pode fazer o que ele quiser, né? Na verdade. Qual é o projeto do Textor para 2025? Botafogo é a prioridade? Talvez não seja. A gente não sabe. Agora, tem uma coisa que o torcedor do Botafogo se queixa, falar... Botafogo gastou mais do que arrecadou. Obrigado. Não tá fácil. Ok, mas as contratações não são pagas à vista. Sim. Entendeu? Então isso cabe no orçamento para este período. Precisa ver o para frentemente. Quando a gente for falar de Corinthians, o Vessa tem um para frentemente bem recheado. Bem recheado. Só para falar massa, ele renovou há pouco tempo, até final de 26, o Tiquinho, que é pretendido por Fluminense e Santos. O Santos parece ter um dinheiro a receber pelo Joe, e aí colocaria. E aí o Botafogo ainda quer o Jair, que é muito bom jogador do Santos. Enfim, eles estão tentando chegar. Todo clube brasileiro, aliás, tem dinheiro a receber do Botafogo SAF. Um mundo maravilhoso, o futebol profissional, o futebol não sei o que lá, o dono. De novo, a gente conta
uma história que está sendo construída recentemente e tem um monte de buracos. Um monte. Né? Só para dizer, porque a ideia que a gente tem quando tem um milionário, que o milionário é bom e faz tudo certinho. Invariavelmente, ele não é bom e não faz tudo certinho. Né? Então, existem várias situações. Você acha que o Santos vai receber... todo mundo tem para receber do Botafogo. E não é do Botafogo pré-Textor. Todo mundo tem para receber do Botafogo Textor. E acho que o Tirone pode ter matado a charada. Talvez a gente vai conhecer um modelo que a gente não está acostumado e que a gente acreditou que na virada de 24 para 25 era porque desgastou, porque derreteu no campeonato. Então vou trocar todo mundo. Não, talvez o 25 vai ser assim, o 26 também. E ó, torcida, aqui a banda vai tocar assim. A gente vai pegar um computador e vai sair, ó, deletando, contratando, deletando. E talvez seja um modelo novo que a gente não está acostumado. Eu tô com uma conversa que a gente teve com o Thiago, falou da MLS, na cabeça. Sobre a forma de se ver as coisas. Que é uma forma... O Botafogo não é uma franquia, o Textor é o dono. Mas como funciona a NBA? Chega no fim do ano, tem lá o draft, os caras contratam aqui, e muitos times mudam completamente. Não foi bem, mudou. Ou foi bem, vai mudar. Às vezes muda a sede, né? Às vezes muda a sede do lugar. Isso não é nem o caso, no caso do Botafogo e tal. Mas uma forma norte-americana de se enxergar um negócio. Não, a gente foi campeão, esse aqui é o nosso objetivo, trabalhou por essa empreitada aqui, campeão 2 vezes, beleza, agora troca todo mundo. Vai embora, vem outros para fazer a mesma coisa. A gente pode estar diante de um modelo que a gente não conhece. É engraçado ver a mídia paulista, né? Ela sempre olha lá no negativo das coisas. Achei engraçado um ponto. Pela primeira vez nesses programas paulistas falaram que a compra de Almada, Luiz Henrique, etc., não era à vista, era parcelado. Passaram o ano inteiro falando que era à vista. Por quê? Para dizer aquela narrativa de que gastaram mais e arrecadaram. Agora que isso passou, e provavelmente o Botafogo vai ter mais dinheiro do que teve esse ano, e aí essa narrativa de fair play financeiro vai cair por terra porque vai ter muito dinheiro arrecadado, eles vão dizer, mas aí gastou por vários anos, como é que você vai montar um time vitorioso de novo agora, caro de novo, se o time do ano passado não tá pago? Vai pagar ele agora, nos próximos anos? Como é que vai fazer isso? A narrativa sempre se adapta ao interesse canalha da mídia paulista, né? Bom, vale lembrar que ele tá se desmontando. O Danilo Barbosa, o Tiquinho, não saíram ainda, tá? Não saíram ainda. Quem saiu? Almada, voltando, indo pro Lyon. Emprestados, Adrielson e Pablo voltando de empréstimo para fora. Sem renovar contrato, jogadores que estavam largados no time, quase não jogavam. Tietê, Romero, Eduardo e Marçal. Marçal jogava até com frequência boa. Eu renovaria, mas jogadores de reservas. Os titulares, todos estão aí. Ninguém saiu ainda, tirando a Almada. Pode ser que saia o Savarino e o Luiz Henrique. Eu acho que para por aí, gente. Não tem um desmanche. O Arthur Jorge pode sair? Pode, mas pode não sair também não. Pode, como não pode não sair. Não sabemos ainda. Vão sentar ainda para conversar, ele e Textor. Então, cria-se um cenário de terra arrasada. Será que o Textor vai investir de novo? Será? Você acha que se você botasse um time, gastasse 200 e poucos milhões, 300 milhões num ano, e esse time te rendesse em pouquíssimas vendas o triplo desse valor, você não faria de novo? Lógico que vai investir de novo. Tão pesado quanto. Lógico, parte do lucro que ele teve com esses jogadores vendidos, ele vai ajudar o Lyon? É lógico. É parte da Eagle. É uma coisa só, vamos dizer assim. Mas que ele vai continuar investindo pesado aqui, muito pesado, em ótimos jogadores, é lógico que ele vai. Ele viu que botando aqui em um ano o cara valoriza 3, 4 vezes mais do que ele pagou pelo cara em janeiro. Chega em dezembro, tá 3, 4 vezes o valor. Então ele vai parar de fazer? Descobriu a mina de ouro, pô. Vai continuar investindo. Agora, vocês têm que aí ficar... Um São Paulino, um corintiano, um palmeirense, tem que ficar ali torcendo realmente pra isso não acontecer. Porque se acontecer de novo, vocês vão ficar de novo chupando o dedo e o Botafogo de novo vai passar o trator em vocês. Passamos o trator no São Paulo, o trator no Palmeiras e o trator no Corinthians. Não passamos no Santos, estava na Série B. Ou vocês torcem muito para isso mesmo acontecer
de ter um desmanche e o Texas abandonar o Botafogo, ou o Botafogo vai de novo triturar vocês. Essa é a realidade. Pessoal, o Botafogo tem negociações avançadas já com o Bitelo. Tava até vindo pro Rio de Janeiro esses dias, não sei se tá aqui ainda, mas o Bitelo, que é da base do Grêmio, jogou muito no Grêmio anos atrás, quando ele explodiu pro futebol, né? Tá no Dinamo de Moscou hoje, da Rússia, e eu acho que o Botafogo tá bem avançado, deve estar quase que certo com o Bitelo, né? Pelo que dizem aqui as notícias. E o Botafogo tem a intenção de oferecer pelo Bitelo 60 milhões de reais. Acho que é um valor bem interessante. Um jogador jovem, né? E tá com foco em voltar para a seleção brasileira. Voltar, tipo, já foi dessa seleção de base, né? Mas de ir para a principal. Acho que ele para a principal nunca foi. E saindo o Savarino, saindo o Almada, etc. É um garoto que jogava muita... Eu lembro dele no Grêmio, jogava muita bola. Procurem aí no YouTube, lances Bitelo no Grêmio. Vocês vão ver que o moleque, porra, arisco, inteligente. Lembrava muito o Estevão hoje, né? Lógico, um pouquinho inferior. O Estevão ainda é um cara que, no Brasil, pós-Neymar, que mais encantou. Mas o Bitelo tinha o estilo de jogo do Estevão, sabe? Muito bom jogador. Eu acho que encaixaria, cairia como uma luva aqui no Botafogo, né? Esse time que tem essa velocidade no toque de bola, nos dribles, ataque bem ágil, bem móvel. Bitelo cairia como uma luva. E com saídas possíveis de Luiz Henrique se sair mesmo por 220 milhões. Savarino por 95 milhões, né? As premiações que a gente ganhou esse ano, na casa de 260 milhões, se não me engano, por aí, aproximadamente, com Brasileirão, Libertadores, etc. Eu acho que o Botafogo tem condições de botar dinheiro no Bitelo. É jovem, tem muita condição de evoluir bastante, né? É um jogador que ainda tem mercado na Europa, assim como o Luiz Henrique foi lá, não teve muito espaço, jogou até bem, mas não teve tanto destaque assim, voltou e aqui virou rei da América. O Bitelo tem condições de fazer parecido com o Luiz Henrique. E segundo a apuração do nosso querido Fogão Net, né, o Pedro Caixinha, ex-técnico do Red Bull, né, Bragantino, é bem avaliado no Botafogo em caso de saída do Arthur Jorge. Eu vi em alguns grupos aí o pessoal falando, pelo amor de Deus, ridículo, não sei o que. Pessoal, olha só, eu não tenho a autoestima de me achar mais inteligente do que o scout do Botafogo, do que o Textor, esse pessoal todo, né? Não me considero. Confio muito neles. Erraram? Lógico que erraram. O Thiago Nunes foi um erro, né? Mas quantos erros e quantos acertos o Botafogo teve até agora em jogadores e técnicos? Eu acho que 95% de acerto e 5% de erro. Pessoal, o Caixinha no Bragantino, que é muito inferior ao Botafogo em quesito de torcida, camisa, estrutura, tudo. Botafogo de hoje, né? Investimento. O Botafogo de hoje é muito maior do que o Bragantino em tudo. E ele fez um baita trabalho no Bragantino no ano passado. O Bragantino foi em quinto ou sexto, eu acho, no ano passado. Chegou a brigar para a liderança. Chegou a ser vice-líder do Brasileirão, o Bragantino. Não esqueçam disso. Vice-líder do Brasileirão. Chegou a ser. Um time como o Bragantino, tudo bem, é o Red Bull, mas é o Bragantino, cara. Não tem torcida pra apoiar. Estádio é um ovinho. Uma cidade pequena. Sem apelo. Poucos jogadores querem jogar lá. E ele conseguiu fazer o Bragantino chegar na briga pelo título brasileiro ano passado e foi para Libertadores. Então, gente, pelo amor de Deus. Ninguém que conhecia o Arthur Jorge antes de chegar aqui. Há 8 meses atrás, ninguém sabia quem era Arthur Jorge, gente. Não é que ele virou agora o novo deus do futebol. O novo Mourinho, Guardiola. Pelo amor de Deus, o Tele Santana. Não é. É um baita técnico. Mostrou que tem muita qualidade. Agora, dito isso, se não ficar, o que não é certo que ele vai sair, tá? Também estão tratando como mercenário, já saiu. Não é certo que ele vai sair. Ele merece valorização, merece barganhar mais salário, merece. Mas não saiu ainda e pode ser que não saia. Mas se sair, Pedro Caixinha é um baita técnico, mostrou qualidade no Bragantino. E é uma aposta. Assim como o Arthur Jorge, esse ano quando chegou aqui, ele tinha acho que 2 anos de trabalho no profissional, eu acho. Algo assim. Em um time só, que era o Braga.
ganhou uma Copa da Liga Portuguesa, que é tipo assim, tem a Copa de Portugal, que é tipo lá na Inglaterra, tem a Copa Carabao Cup, né? A FA Cup, aí tem a Copa da Liga, que é só o time da Série A, e tem a Liga, né? Que é a Liga Portuguesa. Então é uma Copa inferior, vamos dizer assim. É a segunda Copa do país. É tipo ter duas Copas do Brasil. Uma Copa do Brasil entre todos os times e uma Copa do Brasil só entre os times da Série A. É tipo isso. Ele ganhou essa Copa que é só entre os times da Série A da portuguesa. Um título pelo Braga é muita coisa, show de bola. Mas ele era um técnico de 2, 3 aninhos de experiência no profissional só. O resto era a categoria de base. Então, uma aposta. Chegou aqui e se mostrou valer uma belíssima aposta, um acerto gigantesco. Quase quebraram o chão aqui agora. Um acerto gigantesco. O teto. E, ok, quero que fique, mas se não ficar, o mundo não acaba. O Luiz Castro saiu daqui, o mundo não acabou. Teve vida após Luiz Castro. Então, caixinha seria interessante, sim. Posso estar errado, pode vir aqui e fazer besteira. Mas aí é erro e acerto, gente. Ninguém acerta tudo. Nem o Botafogo acerta tudo, né? Então, parem de também. Ai, não, só quero se for agora o Pep Guardiola. Não. Terão outras apostas e muitas delas serão bem sucedidas porque o scout é brabo. E outras podem dar errado. Mas Pedro Casquinha tá longe de ser um bagre. Longe de ser um maluco no futebol. Que a gente tem que ficar com medo dele vir pro Botafogo porque vai ser tragédia. Pode dar certo. Quem garante que não? Ainda no assunto técnico, né? Mantendo o assunto técnico aqui na pauta. O Arthur Jorge está negociando salário com o Botafogo e tal. Tem proposta da Arábia. Uns dizem que ele vai sair. Outros dizem que não vai sair. Porque tem que falar com o Textor ainda. Pode ser que o Textor cubra a oferta. Ou proponha uma oferta inferior, mas com mais retorno futebolístico, etc. Tem uma notícia de que aponta que no salário do Arthur Jorge, no contrato do Arthur Jorge, tinham bônus que apontam aumento salarial considerável em caso de conquistar títulos, metas batidas, né? E esses bônus dobrariam, né? Esses acréscimos dobrariam o salário do Arthur Jorge, né? Diz aqui que alguns gatilhos no contrato do Arthur Jorge por título brasileiro, Libertadores e tal, previstos para 2025, caso em 2024 ele conquistasse esses títulos, dobrariam o salário de 2 milhões de dólares por ano, que dá aí mais ou menos 1 milhão de dólares por mês, iriam para 4 milhões de dólares por ano, que dá mais ou menos 2 milhões de dólares por ano, dá mais ou menos, convertendo para real e dividindo por 12, 1 milhão de reais por mês. E esse valor ao ano que vem, com a meta batida, passaria para 4 milhões de dólares por ano, o que convertendo para real e dividindo por 12 meses, dá 2 milhões mensais de reais para o Arthur Jorge. Então, esse seria o valor do Arthur Jorge para o ano que vem. Dobraria o salário dele. Merecido, bateu metas, baita títulos, então merecido. Só que, pelo que outras notícias mostram, eu mostrei aqui em outros vídeos, ele tem a oferta do time do Qatar de 3 milhões. Entre 3 milhões e 2 para ir pro Qatar ou ficar aqui no Botafogo, ganhar mais títulos, ficar no foco do mundo, das atenções do mundo estão aqui, focando no Brasil e na Europa. Qatar é escondido. Eu ficaria no Brasil. 2 milhões para ficar aqui no Brasil. Um país muito mais legal de se morar, adaptado já. É um time que vai ser campeão, ou brigar por mais títulos, que já é ídolo e tudo mais. Ou mais 1 milhão, ou seja, 1/3 a mais para ir pro Qatar. Eu não iria pro Qatar. Mas aí é com ele, é outra história. Mas eu acho que se faltar 1 milhão para cobrir a oferta dos caras, eu acho que o Textor, se não der 1 milhão, dá mais uns meio milhão aí e canta ele com um projeto maneiro aqui no Botafogo, de mais investimento no clube, nos jogadores, um bom elenco para o ano que vem de novo. Mesmo com a saída dos jogadores, chegarão outros melhores e tudo mais. Eu acho que ele consegue convencer o Arthur Jorge. Eu acho que mais meio milhão, ou então 1 milhão, ele fecha isso aí. Eu acho que não vai ficar... Pô, se por contrato já pagaria 2 para o ano que vem para ele, isso aí previsto em contrato, acho que ele consegue valorizar um pouquinho mais aí e cobrir essa oferta. Não acho que seja um sacrifício pro Textor, não. Mas aí vai dar conversa entre os dois. Eu tenho falado em grupos de WhatsApp aqui com o pessoal que eu converso, que, pessoal, o mais importante ainda não aconteceu. A conversa de Textor com o Arthur Jorge.
essa conversa é mais importante do que tudo que a gente falou até hoje sobre esse assunto. O Textor vai sentar, conversar com o Arthur Jorge, ver o que ele pode oferecer de valor, ver o que o Arthur Jorge quer oferecendo para ele, valores monetários, questão de projeto futebolístico. O Arthur Jorge vai pensar no que é mais interessante, aí fala, Textor, não quero, ou então, pô, eu quero se for tanto. Aí o Textor vai pensar, pô, mas eu não posso pagar isso, ou então, pô, consigo pagar isso sim, vamos fechar. Depende. O mais importante é que essa conversa não aconteceu ainda. Então, já estão tratando ele como mercenário, vai embora, desgraçado, e outros estão tratando o Textor como pão duro, e estão desesperados, que aí agora desmontou o elenco, foi embora até o técnico. Calma, calma. Não acabou ainda, não se sentou para conversar ainda e ter negociação cara a cara ali, que o Textor gosta de conversar, o bolinho de cenoura que eles falam, né? Então, ainda vai rolar muita coisa ainda. Não é certo que ele vai sair, nem que ele vai ficar. Tá em aberto. Então, não tirem conclusões precipitadas, tá? Mas é aquilo, se o Arthur Jorge foi embora, não é um fim de mundo, assim como não foi fim de mundo quando o Luiz Castro foi embora. O fim de mundo não é quando um nem quando o outro vai embora. Tem vários técnicos bons no mundo afora aí, e é só caçar de novo e encontrar um outro substituto. E se não der certo também, procura outro e por aí vai. E pra quem tava desesperado com a chance do Tiquinho ir pro Santos, pro Fluminense e tal, saiu aqui uma notícia de que, apesar de interesse do Fluminense e do Santos, o Botafogo conta com o Tiquinho e não pretende negociá-lo. Acertadíssima decisão do Botafogo. Parabéns. Não caiam nessa ondinha aí de torcedor corneteiro que o Tiquinho Soares acabou, não sei o que, sei que lá. Tanto não acabou, tanto tem potencial para jogar bem, que o Fluminense quer, Santos quer e aposto que outros querem também. O Grêmio quis no começo do ano, o Tiquinho. Então, o Tiquinho Soares com uma boa temporada, né? Tirando o peso do 2023, com esses títulos que vieram em 24, tirando essa pressão dele, né? Se habituando com o mundo sem o pai, que foi um trauma tremendo para ele, que era muito colado com o pai, né? E uma boa temporada, um carioca para ele soltar a musculatura, recuperando ali, fazendo os gols, recuperando confiança. Isso tudo pode fazer muito bem para ele e ele voltar a ser importante pro Botafogo em 2025. Tiquinho não é velho, né? Tem 32 anos, eu acho. Tem lenha para queimar ainda. Tecnicamente ele é muito diferenciado. Tecnicamente ele é muito diferente, cara. Ele é muito bom de bola. Com a bola no pé ali, o refino com a bola, nossa, é absurdo. Falta ele físico, falta ele confiança. Recuperando o físico, a confiança, esquece. Tiquinho Soares pode voltar a fazer muito gol e ajudar muito o Fogão. Tanto é que outros times estão aqui só esperando na espreita o Botafogo não querer mais ele para pegar. Então, fiquem de olho. Tiquinho Soares vai calar a boca de muita gente esse ano. E o Botafogo acertou muito em manter o Tiquinho Soares, que tem aí contrato do Botafogo até junho de 26. Então, acertadíssima decisão. Eu tenho fé no Tiquinho Soares. Ele vai dar a volta por cima e vai dar muita alegria pro Fogão ainda. Tiquinho Soares é ídolo. E já saíram os potes aqui da Libertadores 2025, né? Botafogo como campeão vai ter aí, muito provavelmente, um grupo muito mais tranquilo, né, do que foi esse ano. Que o Botafogo, nas últimas 2 vezes que foi para Libertadores, foi para pré. E vindo da pré, ele cai no pote 4. Então ele é sempre, tipo, é o pote dos piores times, vamos dizer assim, né? Então ele vai pegar times cascudos no grupo dele e ele vai entrar como a última vaguinha. Só que o Botafogo é um time grande, então sempre entramos no grupo da morte. Porque o Botafogo faz ser um grupo da morte. A gente sempre entra num grupo onde a nossa vaga seria a vaga do Real Potosí, do Milionários, da Colônia, entendeu? Esses times mais fraquinhos, né? Real Garcilaso, esses times assim, o Botafogo pega essa vaga. Então vem um grupo com Nacional, Independiente, River e Botafogo. É tipo isso. Porque, como o pote 4, o Botafogo vem com um peso de camisa gigantesco e aonde ele entra vira grupo da morte. Esse ano, nós seremos do pote 1. Os cabeças de chave. Então vão ter times aí de pote 3 e 4 muito inferiores. Então teremos um grupo mais tranquilo esse ano para conseguir aí não passar susto como passamos esse ano na fase de grupos. Aqui são os potes. Eu vou dizer aqui quais são os potes. Nesse domingo, o Vélez Sarsfield conquistou o título argentino e o Boca Juniors classificou
para a segunda fase preliminar, né? Que é onde a gente entrou esse ano, que é a segunda pré, né? Que tem a pré-pré, tem a pré, que é onde a gente entra, aí passa, vai para pré, da pré a gente vai para fase de grupos, né? Tem 2 mata-mata antes da fase de grupos, é onde o Boca vai entrar, né? E outros times como Corinthians, Cerro Porteño, Barcelona de Guayaquil, Santa Fé também vão para pré-libertadores. Ou seja, podemos ter um grupo aí. Ainda pode dar um grupo meio bem cascudo, porque, por exemplo, o Corinthians tá na fase pré-libertadores. O Corinthians pode ir pro nosso grupo. Pode ir. Então, né? Um grupo com o Corinthians é um grupo cascudo. Nós somos mais time que o Corinthians? Somos. Mostramos isso esse ano. 2 vitórias, em casa e fora. Agora, é sempre difícil pegar o Corinthians, né, Moleza? Mais fácil pegar sei lá, um Santa Fé, um Cerro Porteño, um Colo-Colo do que um Corinthians, né? Então nós temos aqui os potes. Pote 1 tem River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, Nacional do Uruguai, São Paulo, Racing e Botafogo. Pote 2. E aí qualquer um desses pode ir pro nosso grupo, tá? A partir do pote 2, pode ir pro nosso grupo. Esse que eu citei agora antes, nenhum deles vai cair no nosso grupo, porque são cabeças de chave. A partir do pote 2, qualquer um pode vir. Olímpia, Internacional. Eu acho que os brasileiros do pote 2 e 3 não podem. Mas pode vir um brasileiro do pote 4. Isso aí não tem impedimento. Porque são times da pré-libertadores. Entendeu? Pode ser que não venha nenhum brasileiro da pré-libertadores. Mas pode ser que venha, né? E normalmente os grupos são sorteados antes de decidir quem se classifica ou não da pré. Botam lá Botafogo, Olímpia, Vélez, Sarsfield e pré-libertadores 2. Pré-libertadores 5. Entendeu? Tipo isso. Então, e aí depois se decide quem é esse time a ocupar essa última vaga. Então pode ser que venha um Corinthians, por exemplo. Mas os times como Inter no pote 2, Fortaleza no pote 3, esses times não podem vir para o nosso grupo. Então aí pote 2, Olímpia, Internacional de Porto Alegre, LDU, Libertad, Independente Del Valle, Colo-Colo, Estudiantes de La Plata e Bolívia 2, que vai sair ainda esse classificado do campeonato boliviano, pode ser o Bolívar ou o The Strongest. Pote 3, Colômbia 2, que no caso seria Atlético Nacional ou Tolima. Ainda vai definir o colombianão da massa lá, quem é o Colômbia 2. Vélez, Sarsfield, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitário, que nós pegamos esse ano no nosso grupo, Tajeres, Deportivo Táchira e Universidade do Chile, a famosa Laú, né? E o pote 4, Carabobo, da Venezuela, Atlético Bucaramanga, San Antônio Bulu da Colômbia, da Bolívia. Esse Atlético Bucaramanga é da Colômbia. Central Córdoba, Argentina. E os 4 classificados da fase preliminar, né? Que são esses aí, os times que vão se enfrentar na fase preliminar. Nós temos Alianza Lima, El Nacional, Defensor, Nacional do Paraguai, Monagas da Venezuela, Bolívia 4, que pode ser o Blooming, ou o Nacional de Potosí, ou o San José, ou o Aurora, que nós pegamos esse ano. Tem o Corinthians. Esses são os times da fase preliminar 1. Fase preliminar 2, que são os times que vão esperar por esses. Esses que eu citei agora, normalmente tem 3 fases pré, né? A primeira fase pré, que tem esses times pequenininhos aí, onde, por exemplo, o próprio Aurora enfrentou um time lá que eu não lembro qual era, passou e pegou o Botafogo, né? Essa é a primeira fase pré. Aí agora vem a segunda fase pré, com esses times que eu vou citar agora, mais os que passarem dos que eu falei antes. Clubes da segunda fase pré: Boca Juniors, Corinthians, Cerro Porteño, Barcelona de Guayaquil, Bolívia 3, que é Bolívar ou The Strongest, Santa Fé, Melgar, Colômbia 4, que é Milionários ou Tolima, Bahia,
Nublense, Desportes Iquique, do Chile, Boston River, do Uruguai e Universidade Central da Venezuela. Ou seja, no nosso grupo, desse pote 4 aí, vindo da fase pré, pode vir um Boca Juniors, pode vir um Corinthians, um Bahia, um Cerro Porteño, né? Então, digamos que a gente pode ter um grupo, por exemplo, formado por... o grupo mais fácil possível, Eu iria de Colo-Colo, porque Bolívia é sempre altitude. Tem aqui o Bolívia 2, mas é Bolívar, The Strongest, é sempre altitude, é difícil. O Colo-Colo é mais tranquilo, nível do mar, time de tradição, mas que não joga muita bola há muito tempo. Colo-Colo no grupo, pro pote 2. No pote 3, Universidade do Chile, Deportivo Táchira. Não tem altitude, não é muito difícil. E no pote 4 pode vir os caras que já estão classificados ou da pré. Por exemplo, um Atlético Bucaramanga seria maravilhoso. Maravilhoso, entendeu? Um cara bobo, maravilhoso também, né? Um Monagas, maravilhoso também. Super de boa. Mas aí nós podemos cair num grupo mais difícil. O grupo da morte. Que é bem difícil o grupo da morte, você sendo o cabeça de chave, né? Mas pode rolar. Por exemplo, Botafogo. Aí tu pega, por exemplo, um LDU ou um Estudiantes da Plata. Ou uma altitude com um Bolívar, vamos dizer assim. Aí no pote 3, digamos que caia no pote 3, caia um Vélez, campeão argentino. Pode cair. O Vélez Sarsfield, campeão argentino no nosso grupo. E do pote 4, se vier um Boca, um Corinthians ou um Bahia. Aí esse grupo, Botafogo, Estudiantes, Vélez e Bahia, ou Botafogo, Bolívar, que dois argentinos não pode, né? Botafogo, Bolívar, Bahia e Vélez, esquece. Grupo da morte. Grupo da morte. Pode acontecer. Acho que vai. Pouco provável. Mas é isso. A chance de Botafogo pegar um grupo da morte agora é mais difícil. Porque nós somos do grupo do pote A, pote 1. Normalmente os times que vêm do pote da baixa são inferiores. Quando a gente vem do pote 4, aí é aquela coisa, né? Nós somos a zebra e normalmente classificamos. Era do pote 4 no 2017, do pote 4 em 2023, 24 e passamos em ambas. Botafogo tem camisa, então agora a tendência é vir um pote mais tranquilo, um grupo mais tranquilo. Bom pessoal, fico por aqui, espero ter curtido o conteúdo. Antes de sair, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos 4 planos de membro, planos de R$3, de R$5, valores simbólicos que ajudam muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui e fazer um bom serviço para vocês todos os dias. Dito isso, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.